Oi, pessoal, bom dia. Nós vamos corrigir agora os exercícios da apostila do CA de História, de Geografia, que é referente ao capítulo 8, região Sudeste, tá? Nós já fizemos o vídeo de correção da apostila, agora é do CA. Então, vamos começar a partir da página 13. Ele te deu um mapa da região Sudeste e ele pediu para você colocar o nome dos estados que formam e suas respectivas capitais. Bom, esse estado grande aí que está em destaque, o maior de todos, é Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Abaixo dele nós temos São Paulo, capital São Paulo, e esses dois menores da lateral, nós temos o primeiro de cima, Espírito Santo, capital Vitória, e o de baixo, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Vou colocar o mapa aqui com os nomes das capitais, deixa eu esperar focar aí, para você poder ver se você posicionou no lugar certo. 2. Pesquise quais são os estados mais populosos do Brasil e em seguida escreva como se classificam os estados da região Sudeste, considerando a população absoluta. Com certeza, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são, nessa ordem, os três mais populosos. O Espírito Santo ocupa a 15ª colocação. 3. Em relação às capitais dos estados do Sudeste, faça uma pesquisa para descobrir em que posição elas se situam entre os municípios mais populosos do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro são os dois mais populosos do Brasil. Belo Horizonte, aqui é relacionado às capitais, tá, gente? Belo Horizonte é o sexto, tá na 6ª colocação, e Vitória no número 68. Não sei falar esse número, esqueci, 68. Página 14, ele te deu o mapa de clima e o mapa de relevo e ele pediu para você preencher os espaços corretamente. Na frente de cada bolinha, nós temos aí os nomes corretos para a gente poder preencher de acordo com o tipo de clima do mapa. Nos planaltos do interior paulista, em boa parte do centro e do norte do estado de Minas Gerais, predomina o clima tropical e tropical de altitude. Na costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a influência das massas de ar oceânica determina a ocorrência de clima tropical. O de baixo você vai preencher com tropical de altitude e o último subtropical. Vamos para o número 5, ele te deu alguns dados aí de temperaturas máximas e mínimas. E ele pergunta, qual é o principal fator que diferencia as temperaturas dessas duas cidades fluminenses nessas datas? Justifique sua resposta. Bom, a proximidade ou não do nível do mar, né? Você vê que Teresópolis está bem acima do nível do mar, por isso que elas possuem temperaturas mais amenas do que a própria capital do estado do Rio de Janeiro. Página 16, número 6. Que regiões do Brasil concentram a maior parte das usinas hidrelétricas? Com certeza, região sul e sudeste. B. Pesquise duas razões para essa distribuição desigual. Bom, características do relevo, pode ser uma influência, mas também você sabe que foram as áreas que receberam um maior investimento, um maior desenvolvimento desde o período do descobrimento e depois com o impulso do café também. Então essa é uma grande justificativa. É onde possui também essas usinas hidrelétricas acabam dando um impulso maior para a produção industrial. Número 7. Cite 3 fatores que contribuíram para a região Sudeste assumir a liderança econômica e política do Brasil. Bom, com certeza as descobertas das minas de ouro lá no século XVIII contribuiu muito. A mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro concentrou aqui no Sudeste as questões administrativas e políticas, a economia cafeeira também, né? Citei 3 motivos aí. Página 17. Qual dos estados do Sudeste gera mais capital ao país pela produção industrial? Com certeza São Paulo. Letra B. Em relação à economia estadual, em qual dos estados do Sudeste o papel da atividade industrial é proporcionalmente mais significativo? Bom, Espírito Santo, com certeza. A atividade industrial aí corresponde a 40% do PIB. C. Mesmo tendo considerável parcela do PIB regional, o setor industrial é superado por outro na região Sudeste. Que setor é esse? O setor terciário, né, que é o de serviços, prestação de serviços e comércio.
Número 9, nós temos duas imagens aí, primeiro ponto e segundo ponto. Quais são os municípios? O primeiro é Ouro Preto, em Minas Gerais, o segundo é Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Quais são os aspectos semelhantes entre os dois destinos turísticos e em que tipo de turismo eles se classificam? Bom, a arquitetura é um aspecto semelhante, né, com esse estilo colonial do período colonial brasileiro, e eles se enquadram em roteiro de turismo histórico, todas as duas cidades. Além da praia, porque Paraty possui, né? Mas no caso Ouro Preto não tem praia, então a característica comum entre elas é o turismo histórico. Página 18, número 10, nós temos uma imagem e a segunda imagem. A primeira é do distrito de Bento Rodrigues, né, em Minas Gerais, quando foi destruído aí pelo rompimento da barragem. E o segundo é um local de atrativo de turismo, né, do Parque do Itatiaia. Não fala que não, mas eu sei que é isso. Deve perguntar alguma coisa aí para baixo. Letra A. Que aspecto mais se diferencia nas imagens? Com certeza as condições ambientais, né? Que a primeira imagem é totalmente devastada e a segunda é um parque preservado. B. Quais são os locais e as situações representadas? Bom, o primeiro é o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, destruído pela enxurrada de dejetos de mineração. E o segundo é o Parque do Itatiaia, da região serrana do Rio, que é um local de conservação ambiental. C. Escolha um dos dois temas apresentados nas fotos para realizar uma breve pesquisa. Nela você pode incluir a localização, a causa do problema ou a importância do local e suas consequências. Então é só você falar ou de um ou de outro. Se você resolver falar de Bento Rodrigues, na própria apostila fala um pouco sobre o problema, ou se falar do Itatiaia, na internet você encontra as informações que ele te perguntou aqui, tá bom? Hoje ficamos por aqui. Beijos e até mais!